Capítulo 10. Nua olhou para os dois, que seguravam a barriga e rolavam no chão. Um humano de certa massa corporal mal conseguia respirar, pois o ar lhe fora roubado por um golpe forte. A elfa da floresta, no entanto, tentava se levantar. Nua não mandou que ela se abaixasse. Em vez disso, ela a obrigou. Os olhares da elite do hotel se intensificaram à medida que a notícia da demonstração improvisada se espalhava. E eles não estavam sozinhos. Escravos e servos livres também observavam. Nua enfiou a bota na garganta da mulher e a encarou com olhos gélidos. Ainda quer se levantar, escrava? Perguntou Nua com os dentes cerrados. A mulher respondeu com um ruído engasgado enquanto tentava agarrar a bota encantada de Nua, mas não conseguiu. Grite sua submissão, ordenou Nua, lamentando-se em seu coração. Ela não parece tão diferente de mim. Nascidas na mesma nação, poderíamos ter sido vendidas no mesmo leilão. Solte-a. Solte-a. Deixe uma das suas ir, sua vagabunda, ordenou a si mesma, mas em vez disso pressionou a bota com mais força. A dor continuou. Os olhos da elfa loira se arregalaram. Nua aliviou um pouco a pressão, e a mulher ficou mole, sugando ar. Ela meio que gritou, meio que chorou: eu me submeto. Eu me submeto, senhora, eu me submeto. A bota de Nua subiu o resto do caminho e voltou para o chão macio. As orelhas de Nua se contraíram quando a mulher engasgou com um sussurro que talvez nem tivesse a intenção de dizer: desculpe. Viena, sua mãe falhou com você, 2 vezes. Uma pontada tocou o coração de Nua novamente enquanto ela anotava mentalmente o nome. Solution se aproximou, arrastou os escravos espancados de volta para suas jaulas e os trancou antes de soltar outro. E assim por diante. Os aplausos diminuíram à medida que a futilidade da luta se tornava cada vez mais evidente, e escravos nus e cobertos de lama estavam novamente em suas jaulas, enquanto uma Nua quase completamente limpa se postava diante deles novamente na postura poderosa de um soldado. Vocês são todos pecadores fracos e patéticos, vocês falharam consigo mesmos, com sua cidade, com seu príncipe, com suas famílias, com tudo o que eles representavam. E agora não tem nada. No entanto, vou lhes dar uma chance para algo mais. Os olhos se arregalaram e as orelhas se contraíram quando Nua deu alguns passos à frente. Vocês serão minha nova companhia de mercenários. Para ser franca, vocês são lutadores de merda, mas vocês também eram indisciplinados até pouco tempo atrás. Parece que esse último problema não vai continuar. Ela deu um sorriso sarcástico e sádico ao se aproximar alguns metros e Solution se colocou ao seu lado. Ninguém discutiu. Estou comprando as melhores armaduras e armas que esta cidade pode oferecer. Estou comprando kits completos para marchar. Estou contratando instrutores de nível de chefes para trabalhar em suas bundas miseráveis e transformá-los em algo melhor do que meros escravos e fracassados. Vocês têm a chance de ser mais do que meros escravos. Vocês podem ser soldados novamente, meus soldados. Os olhos dourados de Nua percorreram os escravos silenciosos. Sua orelha esquerda se contraiu quando ela ouviu os observadores murmurando e reprimiu sua sensação de satisfação quando as sementes brotaram assim que foram plantadas. Vocês eram todos uns soldados e lutadores de merda, então não espero que sejam bons nisso só porque eu disse para serem. Afinal, vocês precisam de um motivo. E o fato de eu ter colocado vocês na lama não é suficiente, então, vou adicionar um incentivo extra. Nua diminuiu o ritmo das palavras e se aproximou, e também baixou a voz, atraindo os escravos em suas jaulas para mais perto. Sei que os registros de escravos são meticulosamente mantidos. Quem é vendido para quem? Vocês lutam duro por mim, treinam duro por mim, e eu não só os pagarei, como também rastrearei suas famílias e amigos e comprarei a liberdade deles, tirarei suas coleiras e os deixarei ir. Suas esposas e filhas não trabalharão em bordéis, seus filhos e irmãos não morrerão nas minas, seus pais idosos não se curvarão nos arrozais de outra pessoa. Eu até começarei a pagá-los por seus serviços, ou... Ela pronunciou a palavra ou de forma ameaçadora. Não tem utilidade para ninguém estúpido demais para saber o que é melhor. Recuse. E eu posso vendê-lo hoje mesmo, e você pode tentar a sorte e encontrar um novo dono. Esta pode ser a última escolha para o resto de suas vidas, então faça uma escolha sábia. Nua exigiu, indo até a gaiola mais à esquerda e enfiando as mãos nas grades, com as palmas para cima. Um homem coberto de lama,
com a testa ensanguentada e o nariz quebrado, levantou-se de joelhos, segurou a mão esquerda dela entre as palmas, pressionou os lábios no centro dela e repetiu o gesto com a direita. Então, presumo que seu trabalho não seja mais fuder com elfos? Perguntou Nua, sarcástica. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, senhora, meu trabalho é servir. Entrego meu juramento e meu corpo à sua vontade. Enquanto Nua passava para o próximo, ela o ouviu sussurrar: seja paciente, Carlina, sobreviva. Eu vou te salvar. Um por um, Nua fez os juramentos de submissão, até conseguir todos. Agora, acho que vocês vão precisar de banhos de novo, mas, seja por minha culpa ou por sua. Nua conseguiu rir enquanto assumia o centro do palco. Diante deles, vocês serão alimentados regularmente, e estou mandando entregar cobertores para que não fiquem doentes ou congelem. Preparem-se para treinar bastante antes de eu começar a colocá-los em serviço. Quanto mais rápido vocês se transformarem no tipo de soldados que não são capturados, mais rápido suas vidas inúteis voltarão a ter sentido, entendido? Sim, senhora. Eles responderam com expressões atordoadas, olhos arregalados, mandíbulas abertas, alguns recostados em suas gaiolas, outros segurando as barras à sua frente enquanto uma oportunidade inesperada se apresentava. Não, pode me chamar de Capitã Evenor ou senhora até que eu diga o contrário, fui clara? Sim, Capitã Evenor. Eles responderam juntos. Mais alto, exigiu Nua, ficando de frente para eles depois de vestir a armadura e a capa novamente. É assim que vocês responderam à chegada das pessoas que tiraram suas vidas, sua liberdade e suas famílias? Respondam como se fosse um maldito grito de guerra e não como criança se desculpando. Ela rosnou para eles. Sim, Capitã Evenor. Eles gritaram alto o suficiente para serem ouvidos na entrada e lá dentro. De novo. Nua exigiu. Sim, Capitã Evenor. Eles gritaram. De novo. Coloquem suas almas nisso. Deixem suas famílias ouvirem suas vozes lá fora, e saibam que vocês estão vindo atrás delas, ou preferem se esconder em uma gaiola segura para sempre. É isso que vocês querem? Gritem, malditos. Como soldados. Ela levantou a voz para eles e se inclinou um pouco para a frente. Sim, Capitã Evenor. Eles gritaram o mais alto que puderam, e Nua se endireitou, satisfeita. É um começo, não acha, professora? Perguntou Nua ao demônio à sua esquerda. Nada mal para quem trabalha com lama, pelo menos eles parecem entusiasmados. Solution deu de ombros, indiferente. Deve deixar o jantar interessante, não acha? Perguntou Nua retoricamente, e não esperou por uma resposta enquanto se viravam para retornar ao hotel. Carlo viu as duas partirem e permaneceu fora de vista, enquanto elas conversavam sem parar, dirigiu-se para a escada. Cada respiração que saía de seus pulmões o enchia de medo. Vamos, Carlo, se te virem. Você estava indo lá por um motivo legítimo. Você tem os formulários de pedido e precisa de dinheiro. Não é como se estivesse entrando escondido. Não é sua culpa se elas estiverem fora. Ainda assim, seu rosto ficou vermelho. Ele o esfregou com vergonha e engoliu em seco ao chegar ao topo da escada e seguir em direção à suíte da mulher rica. Cada passo na madeira parecia 1000 vezes mais alto do que realmente era. Pessoas com roupas suntuosas passavam por ele e, embora parecessem nem notar sua presença, cada passo que diminuía a distância entre ele e elas o fazia querer se virar e correr. Ele enrugou os dedos dos pés dentro dos sapatos finos e escondeu a careta. Covarde, você é um covarde. A senhora Kaiji está em apuros. E mesmo caminhando por aí, você só consegue pensar em si mesmo. O que você tem a perder? Nada, ninguém sofre além de você se você. Não, isso está errado. Ele se corrigiu e diminuiu o passo, olhando por cima do longo corrimão para a área aberta da grande entrada. Lady Kaiji pode sofrer, se a patroa achar que ela fugiu, se. Ele pronunciou com um movimento dos lábios, mas nenhuma palavra ganhou vida enquanto um cenário horrível se repetia em sua cabeça. Mas se você não fizer nada, depois do que ela fez por você. Ele engoliu em seco, apesar da lentidão, e agora estava parado em frente à porta do inferno pessoal de Lady Kaiji. Podia ouvir soluços fracos vindos de dentro. Ele estendeu a mão e girou a maçaneta, mas ela não se moveu. Carlo levantou a mão lentamente, mantendo-a ali a poucos centímetros da madeira grossa, e então bateu.
Um momento de silêncio, o som de pés descalços no chão. É Carlo, estou aqui para tratar dos assuntos que a senhora Ivenor me enviou. Atrás da porta, Kaiji levantou a cabeça do peito em que se encontrava enterrada, enxugando os olhos vermelhos e puros, e olhou para Priscelis. Eu faço isso, disse ela, apenas para os dedos de Priscelis tocarem sua testa no centro. Não, você é um espetáculo, ela disse balançando a cabeça e se levantou. Kaiji não discutiu, ela dobrou os joelhos em direção ao peito para esconder o máximo possível do seu corpo e enterrou o rosto nos joelhos para despejar a taça de amargura e perda através dos olhos. Priscilla se aproximou da porta e girou a fechadura. Ela fez um clique e ela a abriu lentamente. Ela fez uma profunda reverência, senhor. Ela disse suavemente, suas mãos percorreram toda a extensão de suas pernas nuas, parando bem no joelho e então movendo suas mãos para a parte interna do joelho. A patroa e sua guarda-costas estão fora, mas nós podemos. Ela fez uma pausa quando ele passou por ela. Ajudar? Ela se endireitou e comeu o chão quando ele viu Kaiji. Você? Kaiji sentiu sua presença e ouviu sua aproximação. Então seus olhos vermelhos se abriram a tempo de vê-lo ajoelhar-se diante dela e estender a mão para tocá-la. Lady Kaiji. Ele sussurrou. O pânico a percorreu como uma debandada. Ela se pressionou contra a parede, incapaz de recuar mais, e começou a se afastar lentamente para o lado. Lady Kaiji. Eu? Ele começou a dizer e se aproximou dela. Não. Não. Kaiji choramingou. Senhor, por favor, não. Eu não tenho permissão. Não posso fazer isso por você. Ela vai ficar brava. Sua cabeça balançava para frente e para trás em negação enquanto ela se arrastava pelo chão até se encontrar num canto. Por favor. Você, não se lembra de mim, lembra, Lady Kaiji, disse Carlo com tristeza, seu rosto se abaixando humildemente enquanto ele se afastava alguns metros de onde ela se escondia desesperadamente num canto. Não, eu não me lembro do senhor. Ela mordeu o lábio enquanto a incerteza se transformava em confusão, enquanto o servo livre se ajoelhava e se prostrava diante dela. Priscelis ficou imóvel, sem saber se deveria ajudar, como ajudar ou se não deveria fazer nada. Seus olhos só conseguiam pular de um para o outro e para a porta, ansiosamente. Sentindo que o medo dava lugar à confusão, Carlo olhou para cima de onde estava prostrado, com a cabeça sobre as mãos apoiadas no chão e as pernas dobradas sob o corpo. Lady Kaiji, alguns anos atrás, você veio aqui como hóspede. Acho que não deveria me surpreender que não se lembre de mim. Eu era apenas um garoto idiota. Esta era a minha grande chance. E no meu primeiro dia, deixei sua bolsa cair, em vez de gritar comigo. Você foi gentil. Piscou para mim e me deixou pegá-la como se nada tivesse acontecido. Eu a servi várias vezes durante a sua estadia. Não sei porquê, mas você teve pena daquele garoto idiota e ansioso. Você me deu bons conselhos, me deu dicas de serviço que, para mim, eram o mundo. Kaiji fungou e começou a encará-lo intensamente, seu rosto se inclinando levemente enquanto ela tentava raspar alguns anos de um rosto já jovem. Os olhos de Carlo se encheram de lágrimas quando ele começou a se ajoelhar. Suas gorjetas pagaram a dívida do meu avô, consegui colocá-lo em um lar. Quando ele morreu no ano seguinte, estava quentinho, numa cama, não se afogando como alguns dos moradores de rua do distrito inferior quando chegam as grandes chuvas. Quando minha mãe adoeceu com a doença do afogamento, ela tinha esperança, porque eu havia pago a vinda de um curandeiro. A maioria morre de terror, medo ou dor, mas ela morreu. Com um sorriso, o curandeiro não sobreviveu, mas ela não teve medo. Você fez isso acontecer para um garoto estúpido, intenso e ansioso que não tinha esperança se não fosse por este emprego. Kaiji enxugou o nariz e esboçou um sorriso frágil. Eu lembro do garoto que deixou minha bolsa cair. Pensei que você fosse chorar quando ela caiu no meu pé. Doeu mais em você do que em mim. Você cresceu, mas sim, agora que você disse isso, ainda consigo ver o garoto no homem à minha frente. O rosto de Carlo ficou sério. O sorriso, por mais fraco que fosse, desapareceu. Eu me saí bem, melhorei no trabalho, sem dinheiro caindo para pés ricos, não tenho mais família, mas estou confortável, até tenho algumas economias, e tenho usado meus ouvidos para me ajudar a decidir, com base no que os outros dizem, em que investir meu dinheiro.
Investi em alguns comerciantes aprendizes e comprei algumas terras que ouvi dizer que seriam interessantes. Não sou rico, mas quero te ajudar. Kaiji olhou para ele com pena. O quê? Então você quer me comprar? Tem ideia de quanto minha senhora pagou por mim? O suficiente para mais de 100 escravos. Só isso. 100 pessoas vão morrer para que ela possa me possuir. Você acha mesmo que ela vai vender? Kaiji abaixou o rosto até os joelhos. É melhor esquecer que você me viu. Esquecer que viu qualquer coisa além de mais um escravo no chão. Esquecer, como eu havia esquecido naquela época. Ficarei menos envergonhada, se você, por favor, me esqueça. Kaiji choramingou. E se eu te tirar daqui? Se ela não vender? Eu posso comprar um cavalo, deixar a porta lateral aberta, trazer algumas roupas, uma capa para te esconder. Ninguém usa a entrada lateral, exceto para entregas. Eu conheço todos os horários. Se eu te tirar e te montar num cavalo, ninguém estaria procurando por isso. Você poderia cavalgar para o sul, até Danak. Os outros elfos demônios não te entregariam. Você conhece as regras. Um escravo que foge para o grande templo e permanece em seus terrenos por 1 ano e 1 dia é livre. Ninguém jamais quebrou essa regra antes. Kaiji balançou a cabeça. E é por isso que eles mantêm patrulhas por lá. E uma mulher com tanto dinheiro quanto a senhora Aivenor, e um temperamento à altura, ela ofereceria o dobro do meu preço como recompensa para me trazer de volta. E quem sabe o que ela faria para descobrir quem me ajudou a escapar? Você estaria praticamente morto. Eu posso correr esse risco. Carlos sibilou e estendeu a mão para ela. Não tenho família agora. O que eu tive, teve sua felicidade final por sua causa. Se eu desaparecer deste mundo, ele continuará sem mim. Mas não posso deixar você sair daqui com uma coleira para as estrelas saberem qual será seu destino. Não se eu puder pagar uma dívida. Kaiji estendeu a mão lentamente, como se fosse pegar a dele, e então a afastou, batendo nas costas dela com as costas da sua de forma graciosa, mas decisiva. Não, não há dívida, eu não fiz nada, não vale a pena, mesmo que eu não seja pega, você será, e o que quer que eu tenha feito. Eu não fiz isso para que aquele garoto desesperado pudesse ser crucificado, consumido ou condenado ao tributo Tlaumo. Além disso, jurei a minha senhora, que salvou minha vida, que seria leal a ela, sou propriedade dela e ponto final. Ela lhe lançou um sorriso frágil e delicado, e estava tão concentrada nele que não viu a expressão frenética no rosto de Priscelis, nem a viu cair de joelhos. Lady Kaiji, eu? Ele começou a sussurrar suavemente. Ela retrucou, eu não sou mais a Lady Kaiji. Ela conseguiu encará-lo por apenas um momento antes de apoiar o queixo entre os joelhos. Sua boca fechou-se lentamente. Lady Kaiji está morta, ela morreu com Comestra. Deixe-me chorar em paz sobre seu túmulo, por favor. Ela o encarou com olhos arregalados, úmidos e vermelhos, e acrescentou: Senhor, sussurrou para o chão, escapar, é algo que não vou tentar, algo que não quero que você arrisque por mim, é doce, mas estúpido. Concordo, existem maneiras muito mais fáceis de cometer suicídio se esse fosse o seu objetivo, disse nua, displicentemente, Solution? Carlo não tinha se virado nem na metade do caminho quando Solution o agarrou pelo pescoço, e os olhos de Kaiji se ergueram rapidamente para ver, alarmados, que sua senhora havia retornado.